Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, usabilidade. Luli, usabilidade é uma palavra? Pois é, né? Parece que ela tem aquelas coisas inventadas, né? Tipo skateabilidade ou dormibilidade, né? Mas não, usabilidade é uma palavra, sim, é uma palavra muito importante em praticamente qualquer sistema digital. Sei. É como acessibilidade. Não, na verdade, usabilidade e acessibilidade são coisas complementares, tá? Enquanto a acessibilidade, a gente está muito acostumado a pensar na ideia de acessibilidade como o acesso de pessoas com alguma dificuldade de locomoção ou alguma deficiência cognitiva para enxergar alguma coisa. Na verdade, a usabilidade diz respeito a uma facilidade de uso em determinadas condições. Por exemplo, se você está usando um aplicativo no trânsito, ou no meio de outras pessoas, ou durante a noite, é importante você entender de que forma esse aplicativo pode ser usado de um jeito que ele não coloca nem você em risco, nem as pessoas que estão em volta de você em risco. Mas, Luli, as máquinas não eram usáveis? Elas sempre foram usáveis, né? Na verdade, se você cria uma ferramenta que ela não é usável, ela não tem muito futuro, né, comercialmente. Mas o que acontece é que antigamente as máquinas eram mais primitivas e elas estavam muito mais preocupadas com realizar a função. Então ninguém realizava a função, era muito importante que elas sejam usáveis. E a partir de agora, o que acontece? Essas máquinas estão ficando cada vez melhores, estão facilitando o uso dos seus usuários. Ou seja, não adianta mais, não é mais suficiente que a máquina cumpra a tarefa. Quem cumpre uma tarefa é um fogão. Só que o fogão depende que você opere, um fogão é extremamente perigoso para várias pessoas e o fogão é proibitivo para a criança, por exemplo, né? Esse tipo de máquina não pode existir mais. E a gente tem vários níveis de usabilidade. Ah, então há níveis de usabilidade. Sim, porque uma máquina usável não é um luxo. Na verdade, uma máquina usável, ela diz respeito à produtividade e à segurança. Imagina, por exemplo, quantos erros foram cometidos por operadores de ultrassom, ou de radiografia, ou de vários outros aparelhos médicos, simplesmente porque o uso do produto não era bem determinado. Quando você pega um produto muito usável, como o câmbio automático de um carro, você chega num produto em que é impossível errar. Você não tem como engatar a marcha errada, você não tem como ligar o carro engatado, você não pode fazer coisas erradas. E aí, resultado, você chegou num produto que ele está completamente maduro. Usabilidade é cada vez mais popular e a gente espera que com o tempo ela seja uma coisa tão natural quanto ter uma interface gráfica. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Quais são as dicas para este mês de julho? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, o que você acha de curtir um bom filme com pipoca em casa? Essa é sempre uma ótima dica, professora. Pois é. Nesse início de julho, alguns já entraram em férias, outros ainda não. Afinal de contas, nosso calendário está bem bagunçado. Mas ainda assim, há espaço para uma pequena programação de leituras e filmes que abordam o mundo dos livros. O filme que eu apresento hoje vem bem a calhar com as notícias de diplomas falsos e plágios envolvendo o agora ex-ministro da Educação. Senhor presidente, vai aqui o puxão de orelha de uma cidadã brasileira. Não se faz uma nação sem educação e cultura. O Ministério da Educação deveria ser tratado com mais responsabilidade. E agora, eu gostaria de apresentar o filme O Mistério de Henri Pic, dirigido por Rémy Besançon, que entrou em cartaz em 2019 e foi exibido no festival Varilux. Agora pode ser visto em casa por meio dos serviços de streaming. Imagine o ouvinte que em uma estranha biblioteca no coração da Bretanha,
Uma jovem editora descobre um manuscrito extraordinário que imediatamente decide publicar. O romance se torna um best-seller, mas seu autor, Henri Pic, um bretão fabricante de pizza, morto 2 anos antes, nunca teria escrito nada além de suas listas de compras, segundo a viúva. Convencido de que se trata de uma fraude, o famoso crítico literário recusa a autoria, ao vivo em seu programa de televisão, e parte para o distante vilarejo de Crozon em busca da verdade. Uma trama eletrizante, em que parte do sucesso deve ser atribuída, pelo menos ao meu ver, à excelente atuação e ao carisma de Fabrice Lucchini, na pele do rabugento, apaixonado e arguto crítico literário. Professora, o romance afinal faz sucesso porque foi escrito por um pizzaiolo ou porque possui qualidades literárias reconhecidas pelo público? Ah, Cláudia, sua pergunta é muito boa. Afinal de contas, o que determina o êxito de uma obra literária? Este êxito deve ser confundido com um sucesso no mercado? O que nos leva a uma outra questão. O que faz de um livro um best-seller? É claro que não temos a pretensão de responder a todas as questões em nossa coluna, mas as perguntas estão no ar e o filme aponta alguns caminhos ao desvelar os bastidores da construção de um livro. Os ingredientes são muitos e podemos continuar essa conversa na próxima coluna, bastando lembrar que tudo começa em uma estranha biblioteca de originais recusados, localizada no Finistério. Eu fico por aqui com Bibliomania e espero vocês na semana que vem. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. A missão Messenger da NASA mediu pela primeira vez no espaço o tempo de vida útil de um nêutron, uma das partículas que compõem o núcleo do átomo, que dura pouco quando ele é ejetado para fora desse núcleo. A equipe calculou esse tempo em aproximadamente 13 minutos. Professor João Steiner, já houve outros modelos para conhecer esse tempo, né? Existem 2 métodos para se medir o decaimento dos nêutrons, né? Os nêutrons fora dos núcleos atômicos, eles não têm uma vida longa. Eles caem com uma vida média de aproximadamente 14 minutos. Então, rapidamente, eles desaparecem e eles se transformam em prótons e antineutrinos, né? Então, os métodos que existem são 2 métodos em laboratório. Um é confinar os nêutrons dentro de uma garrafa magnética. Então você injeta nêutrons lá e aguarda o tempo que esses nêutrons vão desaparecendo. E com isso você consegue medir a vida média em 14 minutos e 38 segundos. Existe um outro método, que é o método do feixe, né? Você produz um feixe de nêutrons e você mede a intensidade num ponto próximo da origem e num outro ponto muito mais distante. Então, nesse meio caminho, os nêutrons vão desaparecendo, vão morrendo, vão decaindo. E com isso você consegue medir também a vida média do nêutron. E ela dá um pouco diferente. É 14 minutos e 48 segundos. É pouca diferença, mas são 9 segundos. E isso sempre pareceu bizarro, porque a gente gostaria de ter uma medida mais precisa. Na verdade é um experimento aí, ou uma medida de ciência básica, assim, mas tem alguma implicação em outros ramos da ciência? Tem uma aplicação na própria astrofísica, na cosmologia. Quando ocorreu o Big Bang, o hélio que foi produzido, o Big Bang inicialmente formou apenas hidrogênio, e nos 3 primeiros minutos o universo produziu também hélio. Então 24% aproximadamente da massa do universo do hidrogênio foi transformado em hélio nesse período. E a quantidade de hélio que foi produzida depende da vida média dos nêutrons, que para produzir
hélio você precisa de nêutrons. Na medida que os nêutrons vão desaparecendo, o universo não conseguiu mais produzir o hélio por esse processo. Então, para calcular exatamente quanto hélio foi produzido, você precisa saber exatamente qual é a vida média dos nêutrons, né? Então, isso tem uma certa implicação. Agora, essas duas medidas de laboratório, elas conflitam, dois métodos diferentes, dão valores diferentes. Inventou-se agora um método para medir isso no espaço, e a novidade não é que esse método tenha dado uma medida mais precisa. A medida não é menos precisa, mas é um novo método, né? E esse método consiste em você medir, então, o fluxo de nêutrons que são produzidos na superfície de Vênus a uma certa distância e a uma distância maior. Então, você vê como que os nêutrons vão diminuindo com a distância, né? Só que isso agora é feito numa escala muito maior do que em laboratório, né? Numa escala do sistema solar. Então, com isso pode-se talvez bolar, né? Imaginar um experimento em que produz uma precisão tão grande que você possa decidir quais dos dois métodos do laboratório produz o número correto, a meia-vida correta do nêutron. Então vai ajudar a aprimorar aí com o tempo, né, com o desenvolvimento desses modelos, essa medida. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, em Ciência e Esporte também existem artigos de opinião. Que conteúdos eles discutem e qual o artigo escolhido para os ouvintes hoje? Olá, ouvintes da Rádio USP. Essa coluna eu vou falar sobre um artigo de opinião publicado no ano de 2019 no importante periódico Sports Medicine. E para quem não sabe dos ouvintes, na ciência do esporte também existem publicações científicas que não são frutos somente de uma pesquisa experimental ou de uma revisão na literatura. Na verdade, um professor, um pesquisador de renome da área, nesse caso de ciência do esporte, ele escreve um trabalho onde ele dá sua opinião sobre um determinado tema. Esse é o caso desse trabalho, onde os autores, fizeram uma tradução da pesquisa e a sua relação com profissionais na prática. Na verdade, o que eles colocam nesse trabalho, a opinião deles, é que como os profissionais fazem a questão da sua prática baseada em evidência e o quanto eles utilizam de importância do que tem na área científica, do que é produzido em ciência do esporte. Interessante desse trabalho, e eu já queria agradecer, porque ele foi indicação do professor Pedro Baliquian Júnior, lá da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Ele me mandou e ele mostra muito bem que, por exemplo, as pessoas que estão na prática, geralmente, eles têm maior domínio de conteúdos que são relacionados à parte tática e técnica. Então, em geral, como eles têm uma boa prática e boa evidência do que acontece, e até maior do que os pesquisadores, porque eles estão no dia a dia trabalhando, eles se interessam mais por esse tipo de pesquisa, ao passo que esse tipo de pesquisa ele é mais limitada para quem faz a pesquisa direta ali com ciência do esporte. Então, em geral, na área de ciência do esporte, os pesquisadores, geralmente eles percebem que o seu conhecimento ele é maior na área tática e técnica do que, por exemplo, na área de condicionamento físico, de preparação física e de fisiologia. Então, eles se sentem menos aptos do que os pesquisadores quando vão discutir coisas relacionadas à ciência básica, à fisiologia e a treinamento. Ao passo, quando é uma coisa voltada para a questão técnica e tática, eles se julgam ter mais conhecimento baseado nessa evidência prática que eles têm. Então isso é bem interessante e eles discutem isso de uma forma muito elegante nesse artigo de opinião. E a importância desse tipo de artigo? Como essas opiniões podem contribuir para a pesquisa e para os profissionais do esporte? Olha, esse é um tipo de artigo que ele é muito importante
apesar dele não ter um valor de modificar experimentalmente, por exemplo, quando você faz uma descoberta, uma pesquisa científica e você modifica a prática, ele tem o papel de refletir como que a ciência está indo para a prática e como que a prática influencia na ciência. Mas notem que esse tipo de trabalho ele pode ser feito por qualquer pessoa, basta ter um bom conhecimento do assunto e ser feita uma revisão. Mas, em geral, os periódicos científicos, as revistas, dão importância e vão convidar as pessoas que já produzem conhecimento na área de ciência do esporte, nesse caso, para fazer um trabalho de opinião. Não adianta qualquer pessoa mandar um trabalho de opinião sem ter um know-how na parte de pesquisa em ciência do esporte. O legal é que ele ajuda a fazer discussões, reflexões, assim como eu falei na outra coluna, a promover debates e traçar novos rumos, tanto para a questão prática quanto para a ciência do esporte. Então, essa é a grande contribuição, porque eles muitas vezes podem ser um norteador ou um chamariz para que novas pesquisas surjam. Então é isso, obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Dinastia Putinov. Professora Marília Fiorilo fala das emendas constitucionais na Rússia que tornaram Vladimir Putin um presidente vitalício como os czares. Olá, assíduo ouvinte da Rádio USP. É possível um golpe que seja ao mesmo tempo constitucional e uma democracia com um presidente vitalício? Não só possível, como cada vez mais frequente. Olhem para a Rússia. Numa votação que terminou na quarta, os russos aprovaram uma emenda constitucional que permitirá ao presidente Vladimir Putin manter-se no poder até 2036. Putin conseguirá superar Stalin, que desgovernou a União Soviética de 1927 a 1953. A era Putin, como presidente e ou primeiro-ministro, começou em 2000 e provavelmente, se a saúde ajudar, vai se prolongar até 2036, fazendo dele o mais duradouro governante russo. Com 99,9% dos resultados apurados até ontem, numa votação que não teve observadores internacionais, em que a oposição foi perseguida, Vladimir, o Grande, arrebatou, aparentemente, quase 80% dos eleitores. Assim, Vladimir, o ex-chefe da KGB, está habilitado para mais 2 mandatos de 6 anos, o primeiro deles em 2024. Agora é lei. Se continuar atlético, Vladimir, o judoca, só deixará o governo aos 83 anos. Dizem que sua popularidade começa a cair graças à pandemia. A Rússia é o terceiro país em infectados pela Covid e há forte suspeita de subnotificação. Mas a população foi às ruas durante uma semana para apoiá-lo. No último dia, o governo transferiu 10 mil rublos, cerca de $640 por cabeça, para os recalcitrantes que ainda não tinham votado. Voto de cabresto é privilégio só daqueles países que nós chamávamos antigamente de terceiro mundo? No mundo de agora, neste novo normal há tempos anunciado, nada a estranhar.
Além da perpetuação de Vladimir no poder, o pacote de emendas promete melhoria nas aposentadorias e o banimento de uniões de pessoas do mesmo sexo. A grande mãe Rússia, que só deixou de ser conservadora num curto período após 1917, voltou a toda. É um projeto geopolítico expansionista que já deu confusão na Crimeia e Ucrânia e amedronta os países bálticos, sem falar na intervenção na Síria. Mas é principalmente uma agenda pessoal. Vladimir, o indestrutível, não teme as ruas ou a oposição, e muito menos os Estados Unidos. E, pasmem, é um inovador. Com este golpe constitucional, Vladimir conseguiu algo inédito, pelo menos no hemisfério norte: voltar aos bons tempos do czarismo, não nos moldes dos últimos Romanovs, mas através da dinastia de um homem só, os Putinovs, composta dele e dele mesmo. Professora Marília Fiorilo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direito. Em plena crise sanitária, nós estamos também vivenciando atos graves de discriminação racial, praticadas na sociedade, mas muitas vezes institucional. Aqueles servidores públicos, aqueles que representam a administração pública, também praticando atos discriminatórios. Racismo é realmente uma espécie de doutrina acolhida por pessoas que acreditam ainda que existem as raças humanas e que umas são superiores às outras, e de forma autoritária, criminosa, constrangem, ofendem e muitas vezes ceifam vidas de pessoas porque são consideradas de raça inferior. O Brasil, com sua formação tão diversificada, com contribuições de tantos povos, esses atos nunca deveriam ocorrer, mas ocorrem. Vamos pensar com o professor Fábio Conder Comparato, na sua obra Ética, Direito. Ele nos lembra da importância do conhecimento integral da sociedade e de nela visualizar individualidades e os grupos, inclusive, que as compõem. É a visão política, porque lá atrás, na história, os gregos entendiam a política como uma arte de organização integral da vida na polis. Uma visão integral da nossa sociedade requer também muita informação sobre essas ocorrências de racismo. Então, se precisamos de uma visão macroscópica da sociedade para minar, extinguir práticas discriminatórias, discriminação racial inclusive, é preciso a participação de todos, inclusive dos governantes, para esse conhecimento integral da sociedade. Isto é uma questão
política, então precisamos nesse momento de todos, na formação inclusive de um novo cidadão brasileiro. Professor, o que é o racismo estrutural? Como identificá-lo? O racismo estrutural é justamente a situação pela qual passamos nós, os brasileiros, onde não vamos encontrar uma placa proibindo negros, de participarem, de adentrarem em algum ambiente, de participarem da sociedade, mas vamos encontrar os obstáculos, principalmente a discriminação no mercado de trabalho e essas exigências de uma meritocracia que não está presente nesta sociedade, que não investiu na educação de todos, mas aí vem a busca dessa meritocracia onde se barram os cidadãos que não tiveram o acesso ao conhecimento. E, inclusive, observamos que nessa meritocracia, muitas vezes são elevados e reconhecidos pessoas que não detêm o devido conhecimento, uma vez que nem conhecem a sociedade a que pertencem. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.